palestra da doutora Rosane Rezende no seminário de comemoração dos 20 anos do Grupo Virtual Stargardt. Kelly, você sabe que eu estive no Congresso Norte e Nordeste de Oftalmologia e você não imagina a gentileza da doutora Rosane Rezende. A gente esteve almoçando junto, ela me serviu. Quando eu encontrei ela no Rio de Janeiro, no evento do Rio também, ela me achou no meio do teatro e falou, vamos tirar uma foto junto. Então, é uma pessoa de uma gentileza muito grande. Seja bem-vinda, doutora Rosane. Muito obrigada. Gentileza a gente retribui com gentileza. Você é um cavalheiro com a gente, viu, Roberto? Eu que tenho a agradecer de poder conviver com você, tá bom? Tá certo. E pelo tudo que você faz por isso, por todas essas pessoas. Kelly e Humberto, tá com vocês. Tá bom, Roberto. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Olá, doutora Rosane. Olá, bom dia ainda. Bom dia, Humberto. Bom dia, doutora. A gente aqui. Humberto? Doutora, é um prazer estar com você novamente. Acho que é uma segunda ou terceira oportunidade nos nossos seminários que eu estou contigo aqui, viu? É sempre bom ouvi-la também, viu? Que bom. Que bom estar presente com vocês nesses 20 anos, com um trabalho tão bom, tão eficiente, que ajudou tantas as pessoas. A gente está trabalhando, eu trabalho já com essas distrofias retinianas, eu estava fazendo as contas aqui, tem quase 44 anos, e a gente já viu muita coisa. E graças a Deus nós estamos numa fase que eu digo boa, com bastantes perspectivas. O que eu vou falar para vocês hoje é um apanhado um pouquinho das coisas que já foram ditas, do que a gente faz. A primeira pergunta que eu acho muito importante é quando a gente viu até hoje aí nas discussões, tem o diagnóstico de retinose, de distrofia retiniana de Stargardt. O que fazer? Como me comportar? Primeira coisa que a gente tem que ver, vocês já viram que o gene ABCA4 é um gene muito grande, com muitas variantes. Então, essas variantes provocam, a gente chama que quando ela se apresenta a doença, a gente chama de fenótipo. Então, elas se apresentam de várias maneiras. Uma dessas maneiras é a doença de Stargardt. Mas o ABCA4, que hoje nós temos a tendência de chamar de retinopatia relacionada ao ABCA4, ele pode causar um fenótipo de doença de Stargardt, pode causar um fenótipo de distrofias de cones e bastonetes, pode causar um fenótipo de retinose pigmentar, e atualmente também foi descrito já um fenótipo de amaurose de Leber. Então, por que isso é importante passar para vocês? Quem tem uma mutação no gene ABCA4, as variantes são diferentes, portanto, não é comparável um caso de um com o caso de outro. Eles podem ser completamente diferentes de acordo com as variantes e com os fatores externos. Então, a gente vê também, muitas das vezes, que os pacientes chegam para mim e dizem, nossa, doutora, eu tinha um diagnóstico de Stargardt e agora a senhora falou que eu tenho uma distrofia de cones e bastonetes. É por conta dos mapeamentos. Antes a gente não tinha os mapeamentos genéticos, a gente tinha só o fenótipo. E hoje a gente já sabe que uma doença de Stargardt pode não ser um Stargardt, pode ser uma distrofia de cones e bastonetes iniciais. Então, são várias nuances que a gente tem, várias causas as variantes genéticas, as mutações, elas causam muitos diferentes fenótipos. Então, o mais importante é a gente ter um diagnóstico mais preciso. E o que está se fazendo hoje em dia, a doutora Fernanda também falou do estudo da história natural, mas a gente também tem um estudo genético que não é uma coisa, não é matemático, mas a gente sabe que, dependendo de variantes, tem algumas variantes que são mais agressivas, tem outras variantes que lentificam mais, ela tem o processo lentificado um pouco mais na evolução. Então, dependendo do mapeamento genético, daí a importância da gente ir num oftalmologista ou num geneticista que conheça bem o processo. Por quê? Dependendo das variantes, a gente tem um aconselhamento genético diferente de uma pessoa para outra. Então, isso é importante a gente ter em mente. Não é porque eu tenho uma mutação no gene ABCA4 e a minha
Uma colega minha também tem uma mutação no gene ABCA4, que eu tenho a mesma doença que ela. Eu tenho a mesma causa, mas eu tenho manifestações diferentes. Então, a gente não pode comparar uma patologia minha com uma patologia do outro com o mesmo gene, por conta dessas variantes patogênicas. Então, primeiro passo, tem o diagnóstico de Stargardt. Primeiro, nós vamos estudar esse diagnóstico. Qual é o diagnóstico mesmo? Ele é a Stargardt, ela é uma distrofia de Cones, onde está a localização das variantes patogênicas, se elas têm uma capacidade de causar doenças mais graves ou menos graves. A gente estava estudando nas evoluções com essas variantes patogênicas, que a gente chama de mutações também, para relacionar se uma mutação mais simples daria Stargardt, uma mutação mais complexa daria uma retinose pigmentar, mas isso ainda está em estudo. Agora, nós temos algumas coisas que a gente sabe que são mutações menos agressivas e mais agressivas. E para complicar ainda mais isso tudo, a gente tem as mutações genéticas, que a gente fala, não, essa é uma mutação simples, mas tem os fatores externos que podem interferir na evolução da doença. Então, a gente tem alguns fatores externos que prejudicam e alguns outros fatores que lentificam a doença. Então, com o diagnóstico de doença de Stargardt, nós temos que ter bem certeza de qual é a minha doença, ter na mão mesmo tentar ver qual seria a progressão da minha doença. E com isso, a gente vai avaliando os pacientes. Nós sabemos que é importante a gente ter um acompanhamento constante, não precisa ser 6 meses, 3, mas a gente tem que ter sempre uma visita ao oftalmologista. Por quê? Hoje a gente já faz aqueles exames mais específicos, como fazemos a autofluor, como fazemos o ACT. Quando nós fazemos esses exames, nós temos capacidade de avaliar a evolução da doença. E muitas das vezes nós temos alguns pontos que me sugerem que a doença está evoluindo um pouquinho mais rápido, porque ela pode causar pequenas reações inflamatórias. Essas pequenas reações inflamatórias é mais comum a gente ver visualmente na hora que você faz um mapeamento de retina, também na autofluor, mas é também muito mais fidedigna quando você vê o ACT. Quando você faz o ACT, você pode ver alguns processozinhos inflamatórios. Nesses casos, a gente pode interferir no processo usando medicações anti-inflamatórias que vai lentificar a progressão. Eu não vou curar. É como se tivesse um dente cariado, está inflamado, eu tiro a inflamação, ele parou de doer. Eu tirei a cárie? Não tirei a cárie. Ela tem que ser tratada depois, porque senão vai dar outra inflamação. Mas a gente consegue lentificar o processo. Então, isso é uma da grande importância da gente visitar constantemente o oftalmologista. As outras coisas são as orientações que nós temos que fazer. Existem substâncias que elas interferem negativamente no processo, como álcool destilado. Então, a garotada gosta muito de uma vodka, de um drink, do gin, de um whiskyzinho. O whisky é mais para os antigos, mas é mais o gin, esses drinkzinhos, eles têm álcool. O álcool é neurotrófico. E as células retinianas são consideradas nervosas. Então, não é legal usar essas bebidas alcoólicas. Tá? O fumo também não é bom. Por que o fumo não é bom? Porque ele oxida mais as células. Então, nós já temos um processo de oxidação, de destruição das células, e o fumo vem também trazendo esse processo que acelera a evolução. Quanto a gente vai vendo, quanto medicações. A gente já foi visto que o ideal é a gente ter uma alimentação normal, uma saúde normal. Eu acho muito complicado, hoje em dia, a gente está numa propaganda muito massiva de usar medicamentos, de usar vitaminas, e muito de medicalizar a nossa alimentação. Eu costumo dizer que a alimentação é um prazer, não é remédio. Então, se a gente começar a fazer tudo, temos que usar tanto isso, tanto daquilo, a vitamina isso, a vitamina aquilo, fica muito chato viver.
Então, é importante a gente saber que a gente tem que ter uma alimentação saudável. Nós não temos o costume americano de ficar comendo bacon de manhã. Nosso arroz com feijão é ótimo. Agora, a gente tem que ter umas vitaminas, uma proteína, uma vida saudável. E a gente sabe que a gente tem que... A verdura é muito bom, porque ela tem bastante vitamina. A gente tem que ter fibras, porque você favorece a digestão, facilita a digestão. Você tem que ter uma proteína, você tem que ter um açúcar. Então, uma alimentação balanceada é importantíssima. Quando a gente começa a falar da alimentação, a gente já tem várias vitaminas, vários recursos inerentes aos alimentos. Então, quando a gente começa, vamos usar medicações, tem muitas, hoje em dia, então, está uma chuva de medicações, de vitaminas, que tem que tomar vitamina para isso, vitamina para aquilo. A vitamina é um dos maiores recursos que a gente tem, que as indústrias farmacêuticas têm, que vendem demais. E, para vocês terem uma ideia, a absorção, quando você toma a cápsula, é muito pequena. Então, a quantidade que você tem de vitamina na sua alimentação normal, ela já supre muito isso. Então, o mais importante de usar muitos suplementos é você fazer uma alimentação saudável. Você tem algumas coisas que a gente precisa, a gente vai fazendo as dosagens no acompanhamento da evolução da doença. É comum a gente pedir dosagem de vitaminas, dosagem de colesterol, todas essas coisas, para a gente ver o que está faltando. A gente fazendo isso de uma forma mais gradativa, ao invés de você dar uma quantidade de suplementos grandes que não vão fazer muito efeito. A maioria desses suplementos que tem no mercado hoje em dia são desenvolvidos para degeneração macular relacionada à idade da forma seca, onde a gente tem uma oxidação muito maior e ela acontece numa fase mais tardia, onde as células já sofrem um processo de oxidação mais rápida. Nas doenças de Stargardt, a gente não tem tanta perda do processo oxidativo. Lógico que tem, pela destruição, pelos metabólicos que são dados na quebra do E2A, mas não é aquela necessidade tão inerente da gente ter que fazer essas medicações. É ruim fazer? Não. Agora, vou ser muito franca, são medicações caras, que muitas das vezes as pessoas não têm condição de comprar e fazem um esforço danado para comprar uma medicação que não tem um efeito tão gratificante como se botar um alimento mais saudável na mesa. Existem algumas medicações que são mais fundamentais para a gente fazer isso. Por exemplo, a luteína. A luteína é uma substância boa para a gente usar, porque ela ajuda na pigmentação. Já que a gente tem uma diminuição da pigmentação na doença de Stargardt, a luteína tem esse propósito e eu acho válido se usar a luteína. Outra medicação que a gente usa de vez em quando, é o coenzima 10. Aí você pergunta, por que o coenzima 10? É que o coenzima 10 é uma substância que auxilia o metabolismo. Como nós temos um metabolismo um pouquinho mais retardado na quebra da molécula, acredita-se que isso ajudaria esse metabolismo a ajudar um pouquinho, seria o Q10. Não tem nada comprovado, não tem nenhum teste clínico realizado com isso, mas ele tem quando a gente observa, tem algumas pessoas que se sentem bem usando o Q10. Esse Q10, ele não é acumulativo, então ele não faz mal ao organismo. Então, usar também não tem tanto problema. Então, o importante que eu acho, quando a gente tem a doença de Stargardt, são pessoas que não são, a gente costuma falar, não são deficientes, eles têm uma deficiência. Então, o paciente com deficiência, a gente tem que também aguçar todos os outros sentidos. Então, é importante a gente socializar, a gente manter a vida o mais normal possível, porque é uma vida normal. A gente tem que sempre ter isso, porque a gente fica naquela, meu filho tem o Stargardt, o que vai ser dele? Ele vai ser tudo o que ele quiser, ele vai poder fazer tudo o que ele puder fazer, tudo o que ele quiser fazer. A gente não tem muito limite para isso, não. É que nós enxergamos as pessoas com deficiente com nossos olhos.
Mas não são os nossos olhos, eles têm os olhos deles, eles têm a visão dele, eles têm a capacidade dele, eles têm condição total. E nós temos que estimular sempre essas condições deles irem para frente, deles seguirem em frente. Tá difícil hoje? Tá. Será que a gente pode arrumar algum recurso que ele possa melhorar para ajudar nessa nova fase? Vamos tentar. E vendo esses recursos que nós podemos ajudá-los para continuar nessa fase, a gente tem muito os recursos ópticos que nós chamamos. Então, numa consulta no oftalmologista, você pode ver, a mácula está lesada, sobrou algum pontinho que eu possa estimular? Será que um óculos com prisma vai me ajudar a estimular esse ponto que ainda resta de visão? Podemos tentar. Será que um filtro vai me ajudar a tirar esse deslumbramento central, melhorar um contraste? Vamos tentar fazer um filtro. Será que um óculos que aumenta um pouco para longe, que a gente chama de Max TV, a gente consegue aumentar esse ponto de visão central que a gente tem? Vamos tentar. Não conseguimos isso, vamos tentar outras coisas. A gente tem lupas, não precisa comprar lupas caras, no próprio tablet ou celular, você já tem os aplicativos de lupa que aumentam o contraste, aumenta o tamanho, tem luz, não tem luz, então é uma coisa barata e celular todo mundo tem hoje em dia, é só baixar o aplicativo. Uma outra coisa que nós também usamos demais eu não sei se você... Agora saiu, não estão mais revendendo aqui no Brasil, aqueles óculos Omscan, que é aquele que você fala, que você lê, mas isso tudo a gente tem nos celulares ou nos tablets, para Android ou para Apple, nós temos um aplicativo que chama Sim AI. Todas as funções que tinham nesse óculos tem nesses aplicativos. Então, o que esse aplicativo pode fazer para vocês? Ele pode ler, vocês não precisam não precisa ficar aumentando nem nada, é só vocês olharem um texto, vocês entram e agora pode falar que eles já fazem isso. Você põe a página do CineAI para ler, você fala, leia. Aí ele olha aquilo, lê, você pode ficar com ele na mão, ele fica lendo para você. Tem outras coisas interessantes, ele pode identificar as pessoas, então você fica com o aplicativo, você cadastra vários rostos, aí na hora que você vai chegando, a pessoa está chegando, você pode pôr o aplicativo, ele vai te falar se a pessoa que está chegando está triste, está alegre, como está a fisionomia dela naquele dia. Então você já tem uma interação maior, não só pela voz, não só pelo jeito, mas você já tem um interativo, já mantém uma conectividade maior com a pessoa que está chegando. Ela tem um reconhecimento de ambiente também. Então, tudo isso é importante a gente ter. Nós temos que transformar, eu acho que é uma obrigação, como médico e como cuidadores dos pacientes, facilitar a vida das pessoas com deficiência. Então, nós temos várias maneiras. Nós estamos esperando realmente chegar à cura, como a gente já está em visto, e a Juliana agora também vai falar, que está chegando alguma coisa para a gente. Nós vamos ter mais armas para poder ajudar as pessoas a melhorarem ou até mesmo a se curarem. Mas, enquanto isso, nós não podemos ficar de braços fechados. Então, nós temos que tentar todas as coisas que possam lentificar a evolução e que podem nos proporcionar uma condição de viver melhor. Então, nós temos algumas medicações, nós temos algumas medicações, e nós temos também aparelhos ópticos, auxílios ópticos que podem nos auxiliar a viver um pouquinho melhor. E tomar bastante cuidado com essas propagandas que tem na internet, principalmente Facebook, tudo, porque hoje em dia está todo mundo querendo falar um pouquinho das distrofias retinianas e a gente tem que tomar cuidado. Mexer com as esperanças dos outros é muito complicado, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Nós tivemos um problema no nosso chat, tá? Então, as perguntas direcionadas às médicas, aos palestrantes, vocês podem mandar para contato@stargardt.com.br, nós vamos encaminhar os palestrantes e depois nós reencaminhamos. Então, a Roberta, ela ficou encarregada de estar acompanhando o chat. Roberta, você teria alguma pergunta para fazer para a doutora Rosane? Sim, bom dia, doutora Rosane, bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar
aqui com vocês. Então, em função do que o Roberto já comentou, né? Não temos nenhuma pergunta lá no chat, mas eu gostaria de saber, doutora Rosane, você falou ali das inúmeras variantes patogênicas que podem ser encontradas, né, no ABCA4. De fato, existem algumas que se referem a uma progressão mais lenta e outras a uma progressão mais agressiva. Pode também estar relacionada à idade quando os sintomas aparecem? Eu pergunto isso até porque eu sou mãe de um menino de 6 anos recentemente diagnosticado. Deixa eu lhe falar. Não tem tanto com a idade, tem com o tipo das mutações. Então, por exemplo, a doença de Stargardt típica, ela começa geralmente na infância. Essa progressão na infância, quando só, dependendo da variante, se for só o Stargardt mesmo, ela tem uma evolução normal. Agora, pode ser que, começando na infância, você tenha algumas variantes mais patogênicas. Por exemplo, variantes que interrompem a síntese proteica. Então, eu não produzo a proteína. Então, essas variantes são mais agressivas. Então, você tem lesões maiores no fundo de olho e fenótipo diferente, não fica um Stargardt, ele geralmente evolui para outra área. Mas a gente também, você vê como é complexo, se essas variantes estiverem muito no final, elas também são mais tênues do que se as variantes estiverem muito no início do gene. Então, depende da localização e depende do tipo de mutação. Há um tempo atrás, a gente ainda tentava classificar uma variante mais simples dava Stargardt, uma mais intermediária daria distrofia de cones bastonetes, e uma mais grave daria uma retinose pigmentar. É um pouco imprudente a gente fazer isso. Por mais que eu pense nisso, olha, é uma variante mais simples, vai ser um Stargardt mais simples, mas é imprudente, eu não posso falar isso, porque a gente tem, além dos fatores externos, a gente também tem não tem o conhecimento total para a gente falar isso. Pode ser alguma coisa para me balizar? Pode, mas eu não posso falar isso. Então, no seu caso, eu não sei qual é a variante do seu filho. Se é uma troca simples, se é uma deleção, se é uma parada proteica. Então, a gente não sabe como vai ser a evolução. Se foi feito um diagnóstico com normal A, isso é uma doença de Stargardt. Foi feito o diagnóstico de certeza. Então, é uma evolução que a gente sabe que começa com 6, 7 anos, vai até os 14, 15 anos, mas é uma doença que vai ficar somente na área central. Então, você vai ter toda essa visão periférica. E você não sabe o milagre que é a visão periférica. A gente acha que não enxerga, mas olha, com 20/200 e uma visão periférica, é uma vida normal. Tá? Não é uma vida que você fala, não tem a visão nenhuma. Ao passo que você tem as outras, que tem um acometimento central, mas que tem acometimento também periférico, mais agressivas. Então, nós não temos, eu não posso falar, olha, você tem que se programar, não é que você não vai ter uma vida normal, mas você vai ter que lutar um pouco mais para conseguir as suas coisas, entendeu? Então, depende da variante e depende, por isso que é a importância de um diagnóstico bem feito. Tá bom? Okay. Obrigada, querida, muito obrigada. Nada. Humberto, alguma Humberto tem. Doutor, eu vou aproveitar a oportunidade. Olha aí, você falou sobre os recursos que vem do computador, que vem do celular. Cada vez mais a gente se interessa por isso, utilize isso e melhore isso dentro da nossa vida. Perfeito. Só que aconteceu um problema para mim. Eu trabalho com computador e celular o meu dia todo. Chega à noite, o meu olho está lacrimejando. Eu não tenho dor de cabeça, mas eu percebo que a exposição minha à tela aumentou demais. Então, eu estou preocupado com esse efeito, sabe? A gente tem duas coisas que podem dar um cansaço no olho um pouquinho maior. Primeiro, a emissão da luz azul. Então, nós temos filtros que você usa com o Blue Control para diminuir essa emissão de luz azul que interfere, não no olho, mas interfere na glândula pineal que produz a melatonina. Então, por isso a falta de sono. E quando a gente está muito tempo no computador, nós piscamos normalmente 20 vezes por minuto.
Quando você está fixo numa imagem, você pisca de 5 vezes por minuto. Então, você começa a ter um ressecamento constante do olho. Com o clima seco, você resseca ele muito mais. Então, começa a embaçar porque começa a faltar lágrima. Então, o uso de colírios lubrificantes é muito importante. Tá certo. Isso que eu queria te perguntar, você me indica algum? Olha, consulta grátis. Eu acho que eu gosto muito de colírios lubrificantes sem conservantes. A gente tem vários no mercado. São lágrimas artificiais à base do hialuronato de sódio. Qualquer um deles. Tá? Doutora Rosane. Desculpa se eu não estou falando o nome, senão vai ficar meio complicado para mim, mas é só usar. Você vai na farmácia e pede, eu quero um colírio à base de hialuronato de sódio sem conservante. Ele vai te mostrar uns 5, tá? Qualquer um deles você pode usar. Obrigado. Doutora Rosane, eu recebi 2 perguntas aqui por WhatsApp. E nós temos hoje em todos os nossos grupos em torno de 1.000 pessoas e já passaram quase 2.000 pessoas já nos grupos. A maioria é do sexo feminino, né? É esmagante o número de mulheres, né? E é uma dúvida até recorrente, né? Então, eu vou fazer a pergunta um pouco mais completa, que com certeza a doutora vai responder de maneira completa também. Eu não conheço nenhum estudo científico, mas eu conheço por depoimento, que é unânime, que a mulher, na gravidez, em função da alteração hormonal, ela tem uma aceleração na perda visual, assim como na menopausa e na puberdade. Acabam tendo aí uma perda visual um pouco mais acentuada, que talvez seja associada à questão hormonal. Primeiro, é verdade, e segundo, a reposição hormonal, no caso de uma endometriose, algum outro problema onde é necessário, também pode causar uma perda visual, no caso do Stargardt? Doutora Rosane? Estava falando um pouquinho, mas eu acho que deu para entender tudo. Deixa ele falar uma coisa. Os estudos ainda não têm. A gente tem estudos, por exemplo, antigamente, quando começaram a se usar as pílulas anticoncepcionais, então achava que ela daria umas lesões grandes no fundo de olho por conta do estrogênio, da progesterona, do mecanismo próprio. Então, a gente bania isso as pessoas que tinham qualquer coisa na retina, a gente pedia para não fazer reposição hormonal, nem usar. A fase que a gente chama na puberdade, que geralmente a gente tem um aumento, eu não tenho nenhum trabalho científico para te falar, mas o que acontece é que a gente tem uma fase de anabolismo muito maior, então a gente tem uma fase de crescimento. Essa fase de crescimento, você acelera muito o metabolismo. Quando você acelera muito, as doenças geralmente aparecem um pouquinho mais, são as fases de aparecimento, tanto nas fases, na parte imunológica, como na parte inflamatória, todas essas a gente tem uma exacerbação desses efeitos. Então, a gente ficava, não na parte das distrofias retinianas, e nem no Stargardt, mas a gente sabia que quando uma criança tinha uma doença autoimune, na hora que passava, a gente ficava torcendo para passar dos 21 anos, 22 anos, porque a gente teria mais ou menos uma estabilização desses processos metabólicos. Então, é comum a gente ter isso, quando aparece, a gente, nessas fases, a gente tem um mecanismo muito maior de anabolismo no nosso organismo. Na fase da menopausa, a gente já tem uma diminuição normal, à medida que a gente vai envelhecendo, mesmo as pessoas que não têm deficiência, que não vivem com deficiência, nós já temos discretas perdas de células, envelhecimento das células visuais, envelhecimento das células do cristalino. Então, nós vamos perdendo um pouco a visão. A gente pode não perder a quantidade, mas a qualidade a gente perde. Eu estou falando isso de cadeira, porque eu já estou com 68 anos, a gente sabe que a gente enxergava melhor do que enxerga agora. A gente perde um pouquinho. São as chamadas aberrações, são os envelhecimentos das estruturas. Durante a gravidez, nós também achávamos que isso piorava demais, então ficava com medo, olha, vai ficar grávida, pode piorar a visão. Mas isso também acontece
com as mulheres que também não têm nenhuma deficiência, durante a gravidez, há uma alteração grande. Pode alterar o grau, pode alterar a quantidade da visão. Então, isso tudo é passageiro, não tem nada que interfira diretamente e seja definitivo, tanto a gravidez, quanto o crescimento, quanto a menopausa. Eu acho que isso é uma evolução normal e é exacerbada quando a gente tem uma deficiência, que a gente já tem um pouquinho menos, e aí se perde um pouco mais ainda, a gente tem a sensação de piora do quadro, tá? Ok. Bom, doutora Rosane, eu vou passar a palavra para a Kelly, mas já vou agradecendo a participação da doutora, enriqueceu, como sempre, muito o nosso evento. Muito obrigado. Kelly, eu vou passar para você. Se tiver alguma pergunta, faça. Em seguida, já encerra essa participação. Doutora Rosane, muito obrigada pela sua participação e eu queria pedir para que você pudesse deixar uma mensagem, principalmente para o nosso grupo de membros e familiares, a respeito de, vamos dizer assim, de pessoas que se dizem médicos e colocam nas mídias, né, entopem as mídias, prometendo exercícios oculares, principalmente aquele que fica com o olho exposto ao sol, para a cura de Stargardt, para a retirada dos óculos de sol. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para a gente fechar esse bloco. Ok. Isso é muito sério, eu acho uma coisa muito complicada. A gente tem uma pessoa que faz umas propagandas grandes, que vou falar o nome, é a Tatiana Grael, até ela trocou de nome agora, ela vende pacotes de exercício, chega a custar 7, 8 mil reais os pacotes de exercício. Ela não é médica, ela fez fisiologia, ela é fisioterapeuta, igual o pai dela, e ela desenvolve os processos sem pé nem cabeça. Ela teve tanto processo agora no Brasil que ela tinha mudado para Miami para escapar um pouco dos processos. Mas ela continua fazendo isso, e a multa que ela paga é muito pequena com o ganho que ela tem. E é uma coisa muito grave. Eu já tive pacientes que ela manda ficar olhando para o sol, e o sol é uma coisa muito ruim, é isso que eu esqueci de falar. Usar sempre óculos escuros com sol. Por que isso? A luz constante, uma claridade constante, principalmente sol, mar, essas coisas que a gente tem, onde você tem uma incidência muito grande de luz, ela acelera o processo da distrofia retiniana, seja no Stargardt, seja na cetinose pigmentar. Então, eu considero ela para mim, assassina, porque mexeu com o meu olho, está matando o meu olho, eu considero ela quase uma assassina, dela ficar mandando fazer esses exercícios. Eu sei que quando a gente tem algum filho, é mais filho do que a gente mesmo. Se a gente tem alguém muito próximo, a gente fica tentado a acreditar em qualquer coisa que possa me dizer que vai melhorar o quadro. Então, cuidado com isso. Mexer com as esperanças dos outros é muito difícil e é muito perigoso. Cuidado, quando vocês tiverem isso, são notícias ruins, procure, converse com seu oftalmologista, ou conversa com alguma pessoa de pé, liga para o grupo, que o grupo pode dar informações para vocês. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e aí eu vou falar com vocês também. É muito importante vocês divulgarem isso para todas as pessoas do grupo, para tomar cuidado com essas falsas notícias, tá bom? E eu quero, agora, antes de terminar, eu quero agradecer que vocês criaram de 20 anos, que vocês mantêm esse de informação e de carinho com todos os pacientes. Roberto, você é um vitorioso para mim e é um exemplo que a gente pode viver com deficiência de uma forma digna, honesta e bonita. Tá? Obrigada, doutora, pela sua participação. Tchau. A imagem é predominantemente branca e apresenta, à esquerda, uma foto de rosto de uma mulher com cabelos grisalhos e óculos de armação clara, sorrindo para a câmera. Abaixo da foto, em texto verde azulado, lê-se Doutora Rosane Rezende. E, entre aspas, tenho o diagnóstico de Stargardt. E agora? À direita, há um logotipo abstrato de um olho com a íris marrom e a parte superior azul,
e a parte inferior verde, com a palavra Stargardt, em letras maiúsculas pretas logo abaixo. À direita e abaixo desse logotipo, a frase 20 anos é exibida em verde, com o número 20 em destaque e anos inclinado abaixo. É uma palestra da doutora Rosane Rezende em comemoração aos 20 anos do Grupo Virtual Stargardt.